Tá. É assim... Essa era uma das minhas perguntas, né? A gente não conhece o Luiz Hermínio como o pastor Luiz Hermínio, né? A maioria das pessoas vão falar o apóstolo Luiz Hermínio. Rapaz, eu gosto que me chame de Luiz Não, Hermínio. eu sei disso, até nem por causa do termo, mas por Sim. que essa nomenclatura apóstolo? Eu vejo assim, ó, deixa eu te contar desde o começo. Eu quero ouvir sobre o apostólico. Eu fui ungido apóstolo 5 vezes, irmão. Rapaz, eu tinha medo de ser chamado de apóstolo, tinha vergonha de ser chamado de apóstolo, até porque assim, o modelo apostólico que a gente tinha na época, assim, para mim, não tocando no caráter dos meus irmãos, nada disso, mas a movimentação apostólica, eu disse, cara, não pode ser só isso. Entendi. Porque nós tínhamos muito apóstolos de denominações. O apóstolo é do corpo, ele não é da denominação. Okay. Não é? Então, assim, ó, eu percebi assim, que muitos apostolavam para a denominação. Então, assim, o apóstolo é apóstolo do corpo. Então, o ministério apostólico, ele faz parte, né? Nós temos até um trabalho no Ministério Mevan que a gente chama o Fator Éfeso, que a gente trabalha os 5 ministérios assim, bem específicos. 4. A gente não sai ungindo, você é apóstolo, você é missionário, você não. Consagramos alguém ao ministério, a gente consagra ao ministério. Ao serviço. E aí o ministério vai alcançar ele, né? Porque eu vejo que hoje muitas dificuldades, Douglas, pode ser que eu esteja errado, eu vou dar minha opinião aqui, nós herdamos dos nossos irmãos americanos, né? Inclusive nós estamos aqui, vamos respeitar os nossos irmãos. Nós fomos discipulados pelos nossos irmãos americanos. Sim. Qual era a cultura? Uma mega, ultra, super igreja com um homem só que fazia tudo. Sim. O pastor da igreja. Meu Deus, ele fazia tudo. O cara era desde encanador até pregador. No final da vida esse cara está doente, ele está cansado, ele está morto, porque ele não aguenta fazer tudo. Aí nós já tínhamos um problema. Uma igreja com fundamento pastoral. E fundamento pastoral é difícil, porque todo mundo acha que um tem que cuidar do outro sempre. Não, você pode cuidar de uma pessoa a vida inteira e nunca desenvolver ela. Ela precisa ser desenvolvida para você soltar. Você falou do casamento, é isso mesmo. O filho tem que ser desenvolvido para que ele vá e continue outra família. Então a gente tinha um problema que a gente tinha uma cultura de um fundamento pastoral. Aí de 30, 40 anos para cá, a gente começou a receber uma influência dos nossos irmãos latinos-americanos, que veio o ministério apostólico, a movimentação apostólica, todo mundo... E aí, cara, também eu acho que houve um descuido de muita gente ungindo apóstolo que não era apóstolo, por causa da movimentação. E aí eu vejo assim, né, deve ser uma palavra de Luiz Hermínio, se não for, você aborta aí, mas vai ser bom para a sua vida, entenda. Nós tínhamos um trabalho no Brasil, que era uma igreja com fundamento pastoral, que está errado, esse não é desse jeito. E aí a gente começou a ter 2 problemas, uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. E eu acho que o meu trabalho hoje, o trabalho do Mevan, é fazer isso, é trazer a igreja para o fundamento apostólico e o movimento pastoral. Uau! Entendeu? O fundamento era pastoral e o movimento apostólico. Não, o fundamento é apostólico e o movimento pastoral. Você fala isso com base no que, Luiz? Eu falo isso com base em Atos capítulo 8. Né? Filipe vai para Samaria, cara, faz um estardalhaço em Samaria, prega e Samaria se converte, multidões e multidões, cura, poder de Deus, até Simão o mágico aceitou Jesus, foi para o ministério, só que depois precisou ir Pedro e João para trazer um fundamento. E quando Pedro e João vão para trazer o fundamento, Simão vê aquela movimentação de poder e disse, eu quero isso, quanto é que custa? Aí Pedro olha para ele e diz, cara, você está em laço de iniquidade e raiz de amargura. Aí ele diz, então ora por mim, pelo amor de Deus, perdão. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Atos capítulo 8, Samaria já tinha sido evangelizada. Então já viu um movimento evangelístico. Exato, estava sendo pastoreada, mas ela precisava de um fundamento correto. Entendi. Então aí, Douglas, que entra para mim o ministério apostólico. O ministério apostólico, ele trabalha nos fundamentos. E não é o ministério apostólico denominacional.
ele é de fundamentos. E como eu disse, eu fui ungido de apóstolo 5 vezes, cara. 99, eu estava lá em Mendonça, na Argentina, uma equipe de irmãos da Argentina, que estava num concílio latino-americano de Nova York, tinha uns apóstolos de Nova York, foram lá, eu fui fazer uma campanha evangelística. Fui pregar um sábado à noite e um domingo de manhã. Era Mañana de Fuego. E eu fui Mañana de Fuego e foi maravilhoso. Me apresentaram assim, Luiz Hermínio, que tem o raio-x nos seus olhos, vai olhar para você e vai ministrar. Ok. E aí, eu estou lá sentado e tem 2 velhinhos, 2 senhores sentados no altar e começam a chorar. Eles começam a chorar e começam a me olhar. E eu estou lá sentadinho perto deles. Eles começam a chamar e aí para o culto. Ele fala com o pastor que estava ministrando, que era o pastor presidente da igreja, assim, chama aquele moço, que era eu. Eu ia pregar depois deles. Era amanhã. Ele me chamou e disse, você é um apóstolo. Eu digo, eu? Eu estava tentando pregar na tarde da benção. Eu só queria orar na tarde da benção, curar alguns enfermos. Tarde da benção, meu filho. Campanha da água ungida. Era só o que eu queria. Eu não tinha essas pretensões. E eles me ungiram apóstolo. Cheguei em casa, minha esposa foi me buscar no aeroporto, com o pastor Lapa, mais sua família, sua esposa. Eu disse, olha gente, me ungiram apóstolo lá em Mendonça, na Argentina, 1999. Depois, estava jantando com uma equipe de pastores ali, almoçando em Blumenau, um apóstolo de Cuba, Luiz Hermínio, você era um apóstolo. Eu digo, já me falaram isso, já inclusive me ungiram para isso. Me ungiu de novo. Aí depois, o apóstolo de Suzano, esqueci o nome dele agora, me ungiu apóstolo também, foi lá no meu vão pregar e disse, Luiz, você é um apóstolo, né? Você é um apóstolo, você precisa reconhecer isso. Eu digo, amém. Léo, apóstolo Léo. Ok. E está bem, mas eu tinha dificuldade de lidar com isso, porque, cara, como você estava dizendo, assim, eu dizia, puxa, cara, isso, será que não vai soar como soberba? Como, cara, se ele assumir uma posição que eu não sou, cara, cheio de defeitos, eu estava vindo, né, do mundo, novo convertido, fazia 7 anos, 8 anos que eu era cristão. Eu disse que eu sou um apóstolo, cara, eu estou tentando cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, eu não estou conseguindo, é difícil. Já estava difícil, agora como é que você é apóstolo? Aí de novo, estou numa conferência no Mato Grosso do Sul, de novo ungido apóstolo. Aí até que por fim, meu amigo, que é meu amigo até hoje, apóstolo Gustavo Lara, em 2008, chamou a minha equipe e disse, Luiz, você precisa assumir, não é por causa de... Luiz, esquece, ele é argentino, de Buenos Aires, Luiz Hermínio, esquece toda esta glória de homens, você é um apóstolo, você precisa entrar para tomar a unção. E ele me instruiu muito, foi um cara que me ajudou muito. E somos amigos até hoje, bem de perto. E aí ele se reuniu a minha equipe e disse, não precisa chamar Luiz Hermínio de apóstolo, mas você precisa reconhecer que era um apóstolo. Né? Quando 3 reis foram visitar aquela criança que estava lá na manjedoura, eles foram visitar um bebê, mas eles não levaram presente para um bebê, eles levaram presente para um rei. Porque não era o que eles estavam vendo, é o que eles estavam reconhecendo. E ele me falou isso, ficou gravado dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a me movimentar apostolicamente. Aí, claro, a gente sofre críticas, as pessoas dizem, que não existe apóstolo, né? Os irmãos, alguns irmãos, principalmente alguns irmãos da Reforma, falam, né? Não existe apóstolo, tal, ok. Mas a movimentação eu não posso tirar, Douglas. Deus me entregou, eu estou me movimentando assim. Não é? Uma coisa que eu acho tão